E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, imaginem se durante a luta de Sukuna versus o Gojo, o Sukuna não tivesse utilizado as 10 sombras e sim a sua forma Heian. O que teria acontecido nesse confronto entre os mais fortes? Hoje vocês vão descobrir isso com esse vídeo de IC, que é um quadro que eu faço bastante aqui no canal. Então se você já tem curiosidade, deixa o like, se inscreve no canal e hoje vamos voltar a falar de Jujutsu, que eu acho que é um vídeo interessante. Seguinte, Sukuna versus Gojo. Primeiramente, antes de começar a ver essa hipótese, essa análise, lembrando pra quem não sabe o que é IC, a gente considera um universo alternativo, a gente considera possibilidades que não aconteceram no canônico, ou seja, nada aqui passa de uma teoria, entende? Não levem tudo a sério, ok? A gente vai tentar só pegar as possibilidades que poderiam ter acontecido com base no original. Show? Fechou? Dito isso, explicado o que é IC, vamos às possibilidades. Existem dois tipos de possibilidade aqui que a gente pode considerar. A primeira é a possibilidade do Gojo receber ajuda, ou não, no caso, a segunda possibilidade é ele não receber ajuda. Por quê? Mano, o Gojo não precisou de ajuda, porque ele é foda, porque o Satoru... Calma, segura a emoção. Desde o início da luta, nós temos estabelecido uma coisa que a Shoko disse pra todos os feiticeiros que estavam ali. Existem duas vertentes de vitória. Existem dois tipos de vitória. A vitória do Gojo, que se baseia só em derrotar o Sukuna, não importa como, não importa o método, o Gojo só precisava vencer o Sukuna, ganhar a luta ali, pra ele sair vitorioso. Ou seja, é isso, acabou, fechou. Só que pro Sukuna, essa questão de vitória não é igual. Não é só venci o Gojo, pronto, eu ganhei tudo. Não, o Sukuna, ele teria que lutar com o Gojo e depois com os alunos na escola Jujutsu. Ou seja, o que a gente viu que aconteceu, ele já sabia disso. Então o Sukuna, ele tinha uma margem de vitória muito menor, porque a luta não só resumia só na luta contra o Gojo era só a primeira parte da luta, entende? Então assim, pro Sukuna vencer, ele teria que ser muito inteligente pra vencer o Gojo e depois derrotar todo mundo. E ele já estaria fudido. Vencer o Gojo, usar tudo contra o Gojo não valeria a pena naquele momento. E foi o que ele fez, ele não foi logo com tudo com o Gojo. Tanto que no final o próprio Gojo fala que o Sukuna não deu o máximo dele contra o próprio Satoru, porque ele sabia que não conseguiria vencer dos calouros da escola Jujutsu, só, tipo, todo mundo junto, reunido, e porra, ainda tem que lutar com o Gojo, tudo isso usando já o seu máximo de poder logo de início. Até porque Jujutsu é isso, Jujutsu eles tentam pegar mais pela parte da estratégia, a maioria dos feiticeiros pelo menos. E é isso que a gente vê o Sukuna fazendo. Só que nessa possibilidade aqui, a gente vai ignorar que o Sukuna, que ele quis ser inteligente nesse ponto, ele já quis começar logo com tudo. Pica, bolado, 4 braços, tá ligado? Tudo que o Gojo até dá uma zoada no Sukuna falando, ué, por que você ainda tá com essa cara então, já que você quer que eu bata mais fraco? Então, dessa vez o Sukuna não estaria chegando lá com a cara do Megumi, pô, ele não estaria ali bonitinho e tal, não, ele estaria lá com seus 4 braços, 2 bocas, pô, foda pra caralho. E aí tem essas duas possibilidades que a gente tem que considerar, porque o Gojo ele não recebeu ajuda, porque todos eles sabiam que se o Gojo vencer, acabou, o Gojo venceu. Então não dava pra ninguém descer ali e tentar ajudar o Gojo, porque poderia atrapalhar mais o Gojo do que ajudar, entende? Porque além do vazio restrito, que foi um dos motivos que fez o Yuta perceber que ele só seria um estorvo ali pro Gojo, a questão é que todo mundo ali sabia que se o Sukuna pegar alguém de refém, se o Sukuna fizer alguma coisa que envolva fazer o Gojo perder o foco da luta, eles têm muitos problemas, tá ligado? Porque eles não só estão lidando com o Sukuna, o Sukuna ali e tal. Não, o Sukuna ele tem que se segurar ao máximo, ele tem que ser o mais inteligente possível pra vencer todo mundo. Então, eles ali, eles não podiam interferir na luta. Mas aqui, né, abre uma outra brecha, porque ele já estaria na forma Heian. E na forma Heian, até onde sabemos, o Sukuna não tinha outra carta na manga além dessa forma. Então, o pessoal já estaria mais livre pra ajudar o Gojo. E aqui o Gojo sim poderia receber uma ajuda sem atrapalhar as maluquices que Satoru Gojo faria. Mas antes de começar com a possibilidade mais legal que seria essa, vamos pela possibilidade simples e padrão de Gojo versus Sukuna. O que aconteceria na luta do nosso querido 4 braços com o nosso querido honrado? Cara, assim, vou ser bem franco pra vocês. O Gojo não venceu do Sukuna Megumi. Vocês acham mesmo que ele venceria do Sukuna Heian? Assim, o Gojo estaria muito mais satisfeito. Talvez a luta fosse muito mais grandiosa e empolgante, entende? E o Gojo, ele fizesse coisa de mais absurda do que ele fez nesse momento. Porque, assim, vamos ser francos. O Gojo, quando ele é pressionado, ele acaba despertando algo novo, ele acaba sendo muito foda, ele acaba usando a criatividade dele além do limite quando ele tá sendo muito pressionado. Ele começa a fazer coisas que são impossíveis. E a gente pôde ver isso na própria luta contra o Sukuna, quando o Gojo começou a dar Black Flash na cabeça do Sukuna sem parar. Ali ele já tava em um estado de êxtase tão grande que, cara, ele fez o irrestrito. Então, contra o Sukuna Heian, provavelmente o Gojo faria muito mais coisa do que ele fez aqui, entende? E não seria uma luta fácil pro Sukuna, ok? Tipo, aqui eu já declaro que a vitória seria do Sukuna de novo, óbvio. E, é claro, existem outras possibilidades de utilização, por exemplo, as 10 sombras. O Sukuna Heian pode
pode utilizar as de sombra, ele não só pode, como ele usaria, provavelmente. Porque o Sukuna, na forma Heian, ele já disse que ele não poderia usar as 10 sombras porque elas foram destruídas pelo Gojo. Tanto que tem um painel dele falando que uma Horaga tava destruído, que o Sukuna não podia utilizar 10 sombras. Eu não lembro ao certo se era por causa da forma Heian ou não. Mas se era por causa da forma Heian, então a gente descartaria a possibilidade de uma Horaga aqui. Mas se ele pudesse, sim, ele poderia utilizar uma Horaga, mas não acho que teria tanta diferença assim. A maior diferença, como o próprio Sukuna fala, é lidar com a técnica do vazio irrestrito, que é a expansão de domínio do Gojo. E, cara, sejamos francos, a maioria da luta inicial do Sukuna versus o Gojo passou com o Sukuna apanhando pra adaptar uma Horaga. Ele só apanhou ali, ele só tava literalmente recebendo as porradas a troco de nada, porque ele queria adaptar uma Horaga. Então, assim, ele precisava adaptar uma Horaga pra lidar com o vazio restrito e depois lidar com o Mugen pra ir vencer o Gojo, entende? E vencer o Gojo de uma forma mais otimizada e mais rápida, pra que ele conseguisse manter energia e fôlego e todo o resto que ele precisava pra lutar com os outros feiticeiros. Então, assim, tudo isso foi uma questão de estratégia. Aqui não. Então, aqui vocês iam ver o Sukuna saindo na mão e cacetando o Gojo com os 4 braços enquanto ele destruía a expansão do Gojo com o seu santuário. A questão, eu acho que o Sukuna ele não poderia deixar o Gojo vencer nenhuma disputa de domínio, porque se ele não tem uma Horaga, agora eu não lembro de verdade, mas se ele não tem uma Horaga, ele não teria como adaptar uma Horaga e destruir o domínio do Gojo, ficando assim imune à expansão do Gojo, fazendo ele ficar fraco e derrotando ele ali. Então eu acho que o Sukuna seria muito mais ofensivo e agressivo e impedindo o Gojo de fazer a sua expansão sem dar uma brecha pro Gojo pegar e fazer Muryokusho, do que ele deixar o Gojo fazer e cair naquela briga de domínio de novo. Eu acredito que a gente veria um Sukuna muito mais agressivo, um Sukuna muito mais ofensivo, um Sukuna que assim, só estaria na mão mesmo com a amplificação de domínio que iria impedir o Mugen de ser ativado, entende? Então assim, aqui nessa possibilidade, ainda vejo sim a vitória do Sukuna, até mais fácil do que foi a vitória do Sukuna no Megumi, porque o Sukuna no Megumi foi muito mais inteligência do que poder físico mesmo, muito mais poder bruto. E, mano, mas aqui seria muito mais fácil, porém não seria uma vitória fácil. Eu acredito que o Gojo daria uma canseira do caralho de novo, entende? Então assim, aqui ainda continua o mesmo placar, Sukuna vencer. Só que o que acontece depois daqui? Cara, a luta dos feiticeiros contra o Sukuna seria tão mais fácil, porque a gente sabe que a Heian, ela não só curou o Sukuna, como deu um buff de poder absurdo pro cara. Imagina o cara, ele não ter a habilidade mais poderosa dele, que seria a forma Heian, pra se recuperar de todos os problemas que ele teve na luta com o Gojo, porque já usando ela, ele teve sequelas. Imagina com ele já estando nela sem poder se curar. Cara, ele teria muito acabado, e eu acho que até o Kashimo conseguiria talvez derrotar o Sukuna. Não sei, não vou extrapolar, mas assim, a galera que teve o problema, eu acho que uma coisa que eu posso botar certeza que é, o Chosen não teria morrido, ok? Porque o Sukuna já estaria fudido, o Sukuna já teria acabado, esbagaçado, o Gojo já teria, nossa, feito a festa. E aí é um Sukuna sem domínio, é um Sukuna já todo fudido, a energia reversa dele estaria em baixa liberação, os do feitiço dele estariam mais fracos, ia fazer todo o plano que o Yuta fez, e todo o plano que rolou ali dos feiticeiros, e pronto, o Sukuna teria ido pro caralho, entende? Então assim, acredito eu que a luta dos feiticeiros seria ridiculamente mais fácil contra o Sukuna, se o Sukuna já tivesse ido na Heian. Agora vamos pro ponto 2, que é basicamente o ponto do Sukuna. O Sukuna não, né? O Gojo teve ajuda de algum feiticeiro. Gojo, Satoru Gojo, cairia vivo? Mano, vamos pensar aqui numa possibilidade. Yuta desce lá pra ajudar, tal. Eu acho que, na verdade, essa possibilidade seria mais interessante, porque eu acredito sim que o Gojo venceria o Sukuna aqui. Como assim? Vamos lá. O Gojo, ele tava lutando todo o tempo sozinho, e, porra, o Sukuna é um inimigo de outro nível. O Gojo não se equipara ao Sukuna, o próprio Gojo sabe disso. Só que o Gojo tava dando tudo de si ali. Porém, o Gojo sozinho não se equipara ao Sukuna. O Gojo sozinho, não com ajuda. Imagina se o Gojo tem a ajuda do Yuta nessa luta, e principalmente que o Sukuna já estivesse na sua forma Heian e já tivesse danificado. Mano, eu acredito que o Sukuna perderia sim pra o Yuta, com o Gojo, com o Itadori, talvez, não sei quem mais, mas um plano pra lutar contra o Sukuna, todos eles juntos, sem atrapalhar o Gojo de alguma forma, entende? Que eles conseguissem fazer um plano, eles conseguissem executar esse plano, todo mundo junto, pra aí sim derrotar o Sukuna. Seria a forma mais inteligente possível e provavelmente a forma que venceria o Sukuna. Eles pegariam talvez o Sukuna de surpresa e aí talvez o Gojo conseguisse finalizar com vazio roxo ou um roxo irrestrito, entende? Porque é aquilo, mesmo o Sukuna sendo pego pelo roxo irrestrito e desprevenido, não totalmente desprevenido, mas não conseguindo fazer nada pra reagir àquele ataque que foi praticamente queima-roupa, foi queima-roupa, né? Pegou ele totalmente ali na área junto com o Gojo, ele saiu vivo. A gente sabe que o vazio roxo não desentrega porra nenhuma, né? Porque o Sukuna saiu vivo 3 vezes. Então a questão é, o Sukuna, ele não morreria pra um vazio roxo qualquer, ele morreria pra um vazio roxo se ele tivesse muito fraco, muito fraco. Aí o vazio roxo iria desintegrar
como o Kamehameha faz com o céu. Então, eu acredito que o Gojo iria facilitar, né, a vida dos outros feiticeiros pra ajudar ele, machucando muito o Sukuna. Aí os outros feiticeiros iam chegar a machucar mais ainda, deixar o Sukuna como ele tava lá no estado da luta contra todos os feiticeiros, tá ligado? Que ele já não podia fazer mais porra nenhuma, ele tava todo fudido e tal, até que finalmente ele conseguiu ajeitar, tanto que ele teve que fazer volta pra improvisar domínio, fazer as porra louca lá. Então, aqui, todo mundo junto com o Gojo, eu duvido muito que o Sukuna teria uma chance de sair vivo disso. Na verdade, ele até teria, mas eu duvido muito que ele venceria todo mundo, tá ligado? Seria mais fácil pro Sukuna matar todo mundo? Seria, mas eu duvido muito que ele conseguiria. O problema seria o Kenjaku, porque o Kenjaku, quem foi lidar com ele foi o Yuta, e o Kenjaku continuaria fazendo as coisas dele, e provavelmente a gente teria mais coisas de Jujutsu Kaisen pra frente, porque o Yuta não teria lidado com o Kenjaku, eles teriam que achar o Kenjaku estaria trabalhando muito mais na sombra, né, pra não deixar ninguém matar ele, porque o Sukuna perdeu e o Gojo tá vivo. É foda, né? Satoru Gojo tava por aí. Duvido muito que o Kenjaku conseguiria fugir do Gojo o suficiente, mas até o Gojo se recuperar dessa luta e tudo mais. E eles só teriam que achar realmente um jeito de trazer o Megumi de volta. Mas eu dificilmente vejo o Gojo perdendo com ajuda nesse cenário possível, porque eles só precisariam... O único problema deles é lutar em conjunto com o Gojo. Fora isso, acabou, entende? O Gojo, ele faz as maluquices dele, ele faz as paranoias dele, e os outros feiticeiros teriam que conseguir acompanhar isso, tá ligado? Ou pelo menos prever o que vai acontecer, pra ninguém se ferir durante o combate, e não ficar à mercê do Gojo, ou virar um refém do Sukuna pra atrapalhar o Gojo, entende? Então, assim, levando em consideração que tivesse muita estratégia ali envolvida, levando em consideração que eles estavam preparados pra isso, e que o Sukuna Heian já tivesse com seu poder total, provavelmente os feiticeiros da escola Jujutsu ganhariam esse confronto. Enfim, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Curtiram essa possibilidade, esse e se? Eu acredito que tem duas vertentes. Eu acredito sim que o Gojo venceria com ajuda, e sem ajuda o Gojo já não tem chance nunca, tá ligado? Só que pelo menos deixaria mais fácil pros outros feiticeiros ganhar do que foi agora. E eu acredito que umas mortes não teriam. Talvez o Kashibo sairia vivo. Quem sabe? Me diz aí vocês se acham que ele sairia vivo ou não. É isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar o like aí. E lembrar de passar no meu último vídeo de play aqui com ele bater 100 likes. O novo quadro aqui do canal vai sair com um pouco mais de edição do que o normal. Beleza? Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Eu fui.